Eu sou o professor Gabriel Rickel, da Universidade Federal de Itajubá, e estou acompanhando vocês nesse curso de Introdução à Astronomia. Nessa sexta videoaula, eu passarei dicas de como proceder na prática proposta para o módulo 2, onde vocês medirão as coordenadas celestes do Sol. Veremos também que esta prática é de geolocalização, pois permitirá a vocês determinar os pontos cardeais locais. Vamos lá? A primeira providência é montar o gnomo, que não é nenhum anãozinho mítico, mas uma simples haste vertical que pode projetar sua sombra sobre um plano horizontal. Isso pode ser montado de diversas maneiras, e o mais correto, considerando uma aplicação para todo o Brasil em qualquer época do ano, é utilizar uma haste suspensa. Porém, isto é bastante complicado de ser executado. Se considerarmos que todos os alunos do curso moram na região sudeste e a época do ano que está sendo proposta esta prática, eu vou recomendar o uso de algo muito simples e que certamente vocês têm em casa: um tubo de detergente cheio. Ele tem o tamanho ideal, entre 25 e 30 centímetros, tem uma ponta indicativa e é pesado o suficiente para ficar firme, mesmo sob um vento fraco. Não há muita regra para montar o plano horizontal. Vocês poderão utilizar madeira, placa de isopor, mesa ou até mesmo um piso relativamente liso. O importante é que ele possa ser usado no experimento e seja nivelado, o que pode ser verificado com niveladores ou potes de vidro com água. Para efetuar as marcações, o plano pode ser coberto com cartolina ou folha de papel. Uma vez montado o objeto vertical sobre o plano horizontal, cerca de 10 minutos antes de iniciar o experimento, oriente a posição deste objeto e o próprio plano para as medidas. A sombra, ao final do experimento, estará espelhada em relação à posição da sombra no início do experimento. Assim, é possível ter uma certa previsão do caminho que a sombra exercerá sobre este plano, evitando assim perder medidas, porque elas foram projetadas para fora deste plano. Uma vez que tudo esteja montado, é só iniciar as medidas. Lembre-se que serão 6 longas horas. Deixe a caneta de marcação à mão e fique atento ao relógio. Não mantenha-se exposto ao sol, a menos de quando for efetuar as marcações. É recomendado marcações das 9 da manhã até as 3 da tarde, a cada 15 minutos. Entre 11h45 e meio-dia e 15, efetue marcações a cada 5 minutos. Procure ser preciso nas marcações, tanto no tempo quanto na posição certa da extremidade da sombra. Adote sempre a mesma sistemática. Não faça pontos muito grosseiros, pois ficará difícil de determinar a posição mais tarde. Se as nuvens eventualmente impedirem a marcação de um ponto ou outro, continue. Evite apenas que o experimento seja feito em um dia em que buracos muito grandes na trajetória marcada no plano ocorram, pois isso inviabilizará o experimento. Quando terminar as marcações, não esqueça de obter uma foto do plano com os pontos marcados. Antes de remover o objeto vertical, garanta a marcação de sua posição se necessário. Utilize uma régua para marcar sua posição central, pois é a partir dela que mediremos os comprimentos das sombras. Note que os pontos marcados estão ao longo de uma trajetória curva, uma hipérbole, que dependendo da latitude, da época do ano e do número de pontos obtidos, pode até mesmo parecer uma reta. Utilize uma caneta de outra cor para traçar segmentos de reta entre um ponto e outro, a fim de visualizar melhor
a trajetória da sombra. Na sequência, use uma régua para fazer uma estimativa rápida do ponto de mínima sombra sobre a trajetória. Com o auxílio de uma régua grande ou objeto reto alongado, use uma caneta de uma terceira cor para traçar uma reta, unindo o ponto de sombra mínima à posição central do objeto vertical. Esta linha marca a direção norte-sul. Trace uma segunda reta perpendicular à primeira, também passando pela posição central do objeto vertical. Esta linha marca a direção leste-oeste. Para marcar os pontos cardeais, começaremos pela linha leste-oeste. Iniciamos as marcações pela manhã quando o sol estava para leste. Portanto, sua sombra era projetada para oeste, nas primeiras marcações. Desta forma, marque o oeste e o leste em seu plano. A seguir, tendo leste à sua direita, você estará de frente para o norte. Logo, marque o norte e o sul no seu plano. Pronto! Você acaba de determinar os pontos cardeais no local do seu experimento. Não esqueça de obter uma nova foto do plano com as marcações efetuadas. É importante que, após efetuar as marcações e obter a foto final, você ainda não desfaça do seu plano horizontal. O próximo passo é obter os comprimentos das sombras em cada horário marcado com uma régua ou trena, construindo uma tabela. Se o seu plano pode ser removido, o faça, a fim de trabalhar em um lugar mais confortável e sob a sombra. Caso não possa, espere o sol ficar mais baixo no horizonte antes de fazer esta etapa. Meça os comprimentos das sombras até a casa do milímetro. Para marcações entre 11h45 e meio-dia e 15, deve-se estimar também o décimo de milímetro. De forma semelhante, meça as distâncias entre as pontas das sombras e a linha da direção norte-sul, a fim de usar depois no cálculo do azimuth. Outro valor que precisa ser obtido é o tamanho do objeto vertical. No caso do tubo de detergente, isto pode ser feito com o auxílio de uma folha. Os próximos passos podem ser efetuados em computador, utilizando programas que possibilitem o cálculo em planilhas e façam gráficos como o recomendado SciDavis. Digitalize sua tabela com a hora na primeira coluna, o comprimento da sombra na segunda coluna e a distância da ponta da sombra linha norte-sul na terceira coluna. Não esqueça de transformar os minutos em fração de hora. Crie uma quarta coluna com a altura do Sol em cada instante de tempo. Para tanto, calcule o arco tangente da razão entre o tamanho do objeto vertical e o comprimento da sombra. Observe se seu programa retorna o resultado em graus ou radianos. Lembre-se que queremos os resultados em graus. Crie uma quarta coluna com o azimuth do Sol, para ser calculado em cada instante de tempo. Para tanto, aplique a expressão do arco seno da razão entre a distância da sombra linha norte-sul pelo comprimento da sombra. Isto se for antes do meio-dia verdadeiro. Após, calcule o complementar, como mostra a expressão. Faça o gráfico de pontos que mostra a variação do comprimento da sombra em centímetros contra o tempo em horas no eixo X. Para obter o meio-dia verdadeiro, ajustaremos uma parábola a este gráfico, conforme ensina o apêndice do roteiro desta prática.
Anote os valores dos coeficientes da parábola ajustada, pois precisaremos deles para calcular o instante do meio-dia verdadeiro e o comprimento mínimo da sombra. Ambos os valores serão utilizados no cálculo das coordenadas celestes equatoriais do Sol. Para finalizar, calcule as coordenadas equatoriais do Sol. A fim de obter estes valores, utilizaremos o instante do meio-dia verdadeiro, quando o Sol encontra-se exatamente no meridiano local. Nesta ocasião, temos que a ascensão reta é igual ao tempo sideral local e a declinação é obtida a partir da altura do Sol e da latitude local. Após essas dicas, é a sua vez de efetuar a prática. Mãos à obra. Não esqueça de, ao finalizar, preencher o relatório no ambiente virtual do curso. Na próxima videoaula, nós daremos início ao módulo 3, onde estudaremos o sistema Terra-Lua. Até lá!